Olá, boa noite, meus amigos. Meus amigos e minhas amigas, estamos começando reflexões psiquiátricas para falar de um tema importantíssimo hoje. Vamos falar de Amazônia. Muitas pessoas estão entrando. Estava ouvindo essa música aqui, né? Tava lembrando, tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Bom, mas para não derrubarem a gente, né? Vamos mostrar um pouquinho de Villa-Lobos, bem pouquinho, né? Senão vão derrubar a gente. Vamos mostrar a melodia sentimental de Villa-Lobos, que é da peça Floresta Amazônica. Olha só. Olha que bonito. Vai lá. Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura, que fulge tão bela e branca, derramando doçura. Isso é Villa-Lobos, olha que lindo. Enquanto esperamos a nossa convidada. Antes que o Instagram nos derrube, olha só como é que fica bonito. O Dr. Roberto Ramos aqui gosta disso. Olha, Roberto. Essa é a melodia sentimental de Villa-Lobos, né? Zildinha, você é a nossa querida hoje, você que nos apresentou para a professora Ima, aliás, ela já entrou. Vamos lá. É lindíssimo, né? E o Instagram não pode derrubar a gente, porque essa é uma cantora amadora, tá? Ima. Professora Ima. Opa! Olá. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Professora, tudo bem? Professora. Olha, para homenagear você hoje, eu estou tomando groselha, que é para ficar sóbrio até o fim da entrevista. Olha, aqui na Amazônia a gente precisa tomar uma dose de cachaça. Eu tava... mal, mas aqui depois eu tomo. Eu estava colocando uma peça do Villa-Lobos, a Floresta Amazônica, mas também estava botando uma outra música, cantando tu vens, eu já escuto os teus sinais. Acho que isso é para bom entendedor, minha palavra basta, não é? Tá bom. Escuta, muito obrigado, Ima, por você ter aceito esse convite. Eu não te conhecia, você não me conhecia, e você foi de uma gentileza. Você estava voltando do meio da floresta aí, a primeira vez que nós falamos, e você prontamente, por indicação da Zildinha, topou que a gente conversasse, né? Então, antes de mais nada, muito obrigado por você ter aceito vir aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com você. Eu já o conheci assim, aqui do Instagram, eu sigo há muito tempo, eu, Zildinha, uma série de colegas, amigos, parentes aqui em Belém, a gente lhe segue já há um tempo. Então a gente já lhe conhece bem. Só falta tomar um vinho com você. Então, já te convidei. Então, eu já posso candidatar a vereador em Belém, que pelo menos uns 10 votos da família. É isso? Tem, bastante votos. Olha, eu não vou te chamar de professora, senão você me chama de professora, a gente encerra isso. Corta. Tá. Olha, mas agora para anunciá-la, eu vou dizer, a professora Ima Célia Guimarães Vieira tem uma graduação em agronomia,
tem mestrado em genética pela USP, tem doutorado fora do país, é pesquisadora do Museu Guild. Depois ela vai contar para nós como ela foi convidada pelo Papa Francisco, né, para participar do Sínodo da Amazônia. Então, não só você tem uma carreira acadêmica belíssima, mas você é uma humanista, uma mulher do seu tempo, na acepção da palavra, né? Eu queria que você contasse um pouco para a gente a tua trajetória. E eu já sei que você me contou que o teu nome Ima é por causa que eu já conhecia, da cantora peruana Ima Sumac. Mas a Ima Sumac é com I, não é? Cantava Babalu. Então, conta um pouco a tua trajetória. Bom, eu formei em agronomia em 1983 pela Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, hoje é uma universidade, Universidade Federal Rural da Amazônia. E em 1984 eu já estava em Piracicaba, fazendo mestrado com o saudoso professor Paulo Sodero Martins, que introduziu no Brasil uma linha de pesquisa muito interessante, que era genética ecológica. E era uma abordagem focada nas características de significância ecológica, como os traços relacionados à aptidão, que afetam a sobrevivência, a reprodução de um organismo, né, de uma espécie, como o tempo de floração, germinação de sementes. Então, era algo que me interessava. E o meu interesse maior era muito mais a ecologia do que a genética, e também trabalhar com o professor Paulo Sodero Martins, que era um homem muito instigante, um profissional, um pesquisador maravilhoso, e isso era muito desafiador para mim. E depois, em 1986, eu termino o meu curso de mestrado e sigo para Belém, volto, né, para Belém, em 1987, com uma bolsa de desenvolvimento regional. E aí eu paro em Paragominas, né? Estava sendo desenvolvido um trabalho muito importante na época, né? Com o Dr. Christopher Yuan, professor da Universidade da Pensilvânia. E aí eu praticamente paro lá de mala e cuia, e aí eu encontro uma Amazônia ardendo em chamas. Em 1987, a Amazônia ardia em chamas, o desmatamento estava no auge. Os pesquisadores do Departamento de Botânica, onde eu me inseri, no Museu Guild, estavam envolvidos com trabalhos em Rondônia, no sul do Pará, e o Brasil havia aberto as veias da Amazônia para os grandes projetos da década de 70, início de 80. A ditadura tinha recém-acabado, a democracia engatinhava, e essa pesquisa, para mim, essa inserção, né, no projeto de pesquisa super importante sobre o desmatamento, os impactos do desmatamento, da atividade madeireira, né, em Paragominas, que era um município em que era palco das lutas pela terra, né, os conflitos agrários muito fortes, também palco de destruição, foi muito importante. Então, ali eu estudei os impactos das queimadas, como eu estudo hoje, é interessante, porque no início da minha carreira eu também estudei isso, a recuperação das áreas degradadas, e ali, desse grupo de pesquisa, vieram os principais achados sobre a relação entre o desmatamento e as queimadas pela agropecuária, né? Então, que a floresta amazônica era resiliente à ação do homem, tinha capacidade de se regenerar, e também que as queimadas, né, principalmente nas pastagens, quando se usava muitas máquinas muito pesadas, baixava a capacidade de recuperação das florestas, né? Então, eu achei essa abordagem de pesquisa muito relevante, né? E esqueci a genética e continuei na ecologia até hoje. Você falando das veias abertas da Amazônia, eu lembrei do livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, que também fala, né? Fala do quanto se acabou com os povos originais. Mas me fala uma coisa, para os analfabetos aqui do sul, sudeste, etc., a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, não é? Qual é a área dela? Não sei se você tem esses dados exatos, e que países ou que estados ela compreende?
Então, ela tem diferentes conceitos, né? Então, há pelo menos 4 conceitos diferentes que costumam ser tomados como sinônimo de Amazônia. Isso é interessante. A bacia do Rio Amazonas, a Amazônia Legal, o bioma Amazônia, a floresta amazônica. Então, a Amazônia é toda a região ocupada pela bacia do Rio Amazonas. Então, no Rio, nós temos vários estados, os estados da região norte e mais o norte do Mato Grosso ali, são mais ou menos, no caso da Amazônia brasileira, cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia brasileira. Mas a Amazônia é muito maior, são 9 países, né, na bacia amazônica, e envolve então uma grande parte dos países da América do Sul, né? E agora o bioma Amazônia, ele tem um conjunto de fatores, né, que cria as condições biológicas específicas para essa área, né? Então o bioma muitas vezes coincide com a área ocupada pela floresta amazônica, embora a gente tenha aqui outros tipos vegetacionais, né? Essa diversidade do bioma é muito grande, né? Então, a gente tem a ideia que a floresta é uniforme, mas, na verdade, ela é composta por diversas paisagens. Aqui a gente tem cerrado, savana, né? Tem restinga, igapó, várzea, são vários tipos, né? Então, você, 60% do território muito... brasileiro. Desculpe. Não, Pode 60% falar. do território brasileiro é a Amazônia, né? Você, muito generosamente, nesses poucos dias que a gente conversou, falou para mim algo que depois eu tive que estudar. Quer dizer, a gente pode falar de Amazônia ou a gente pode falar de Amazônias, né? Falar da Amazônia implica necessariamente em falar da sua diversidade, né? Então, não só ambiental, né, mas também sociocultural. Também requer que se leve em conta todas as sub-regiões, né, cada uma com suas potencialidades, com as necessidades específicas, né? E tem que se considerar também a questão de escala, né, que vai desde o micro, local, formado pelas comunidades, pelos municípios, passando pelos estados e regiões, até chegar no nível macro e também o internacional, que envolve esse território de países vizinhos, né, como eu falei. Então, outras palavras, essa região ela não é uma região homogênea e uniforme, né, mas um mosaico de ambientes e sociedades dispostos um ao lado do outro. Então, há aqui também muitos atores, né, com muitos interesses, né? Então, é interessante porque nem sempre se tem clareza do que se está falando, né, de que Amazônia. Por isso que eu falo que são as Amazônias. Isso a doutora Berta Becker sempre falava, né, sobre as Amazônias, considerando esses aspectos todos, né, sociocultural, ambiental, etc. E você conversou comigo outro dia e me disse uma coisa muito interessante. Aliás, você foi generosa de me ensinar um monte de coisa para essa nossa entrevista, né? Que existe uma diferença entre degradação da floresta e desmatamento da floresta, né? A gente fala em desmatamento, só que tem uma outra coisa que é a degradação. O que é isso? É verdade, né? Então, quando a gente assiste todos os anos, né, o INPE anunciar a taxa de desmatamento da Amazônia anual, né? Então a gente se assusta, né, leva um susto danado com 10 mil quilômetros quadrados de desmatamento, e a gente está falando, né, de limpeza de extensos trechos de floresta, tá? Através do corte raso, que a gente chama. Então, corte raso é quando se corta a floresta ali rente ao solo, né? Então, as árvores são derrubadas e todo o desmatamento está associado com as queimadas. Ninguém derruba árvore para não queimar. Então, o desmatamento e as queimadas estão muito associados. E é realizado o desmatamento principalmente com a finalidade de transformar a floresta em uma área produtiva, seja pastagem, seja agricultura, né, de larga escala ou de pequenos agricultores, como a agricultura de roça e queima, e que tenha algum valor,
né, para as sociedades, ou um valor de mercado aí internacional, como essas commodities. E também é feito em menor escala para se erguer povoados, vias de acesso, construção de estradas, etc. Até a década de 70, o desmatamento era muito baixo, né? A partir da década de 70, 75 em diante, né? Até nós tivemos um índice bastante alto de desmatamento, hoje já chega entre 20% a 22%, é a estimativa da floresta amazônica que foi alterada na sua cobertura florestal. Agora, a degradação florestal não é o mesmo que o desmatamento, é um empobrecimento progressivo da floresta num processo destrutivo que é mais de longo prazo, né? Então, primeiro se queima, por exemplo, a queimada, ela destrói a floresta, mas ela não derruba. A pessoa tem que derrubar primeiro para depois tocar fogo. Se o fogo entra na floresta amazônica, ele vai destruir, mas algumas árvores vão ficar em pé. Então, não é considerado desmatamento, e sim degradação. E a atividade madeireira, principalmente essa atividade ilegal, que não é feita com manejo, ela é uma das causas da degradação florestal. Então, a atividade madeireira e o fogo, principalmente esse fogo que causa os incêndios na floresta amazônica, elas são consideradas as causas dessa degradação, né? Então, as árvores continuam de pé, mas a floresta não tem mais a mesma capacidade que tinha antes de sustentar a vida da fauna, da flora que ali ocorre, né? E olha, já estão dizendo aí, os estudos mostram que esses 20% de desmatamento que nós temos estão associados com mais 20% ou 25% de degradação. Então, a alteração, os distúrbios na Amazônia já chegam a quase 50%, e não somente esses 20%, 22% que a gente considera desmatado. É um pouco mais sutil a coisa, né? Você falou, obviamente, entre muitas aspas, que essa queimada é para transformar a região numa área produtiva, né? Eu tenho certeza que você colocou entre muitas aspas. Mas quando a gente fala área produtiva deste jeito, isso mostra um modelo de desenvolvimento. Eu fico lembrando dos militares, né? Integrar a Amazônia, a Transamazônica. A Amazônia é nossa. Esse nefasto aí outro dia falou para o Dom Phillips que a Amazônia é nossa, não é de vocês, etc. Existem vários modelos de desenvolvimento, né? Esse aí de área produtiva para pasto, para pecuária, é um deles, né? E é o mais destrutivo, talvez. Que outros modelos de desenvolvimento a gente tem? Exato, esse modelo predatório, né? Com base, né, nessa questão do desenvolvimentismo, dessa coisa produtivista, transforma uma floresta que tem cerca de 400, 500 toneladas de biomassa numa áreas de cultivo, em áreas de cultivo que tem 20 toneladas, como a soja, 20 toneladas por hectare. E uma alta biodiversidade em monoculturas, né? Com poucas espécies, ou então uma área com poucas espécies cultivadas. Então, esse modelo predatório, ele inclusive é interessante porque agora, muito mais do que antes, estão associados às economias ilegais, né? Depois posso falar um pouco sobre isso, que estão destruindo a Amazônia em relação, por exemplo, à grilagem de terras. A grilagem de terras ela está completamente associada com o desmatamento e também com a degradação de floresta, né? Então, hoje se estima que 30% a 35% das áreas desmatadas na Amazônia em 2019, 2020 estão associadas à grilagem de terras, para ocupação de terras públicas da sociedade brasileira que deviam estar sendo destinadas a unidades de conservação, áreas de assentamento rurais e outros. Mas é importante falar do modelo socioambiental. Esse é um modelo que se fortaleceu a partir da Eco 92, e nós estamos aí exatamente há 30 anos da Eco 92, né? E que foi desenvolvido gradativamente, com muita discussão, pelas populações tradicionais aqui da Amazônia, com apoio de ONGs, dos cientistas. E esse modelo socioambiental, ele representa cerca de 25% do território da Amazônia, né? Então, 25% do território amazônico, mais ou menos, é a estimativa, eles estão
com as populações, né, que sempre ficaram à margem dos benefícios da ciência, dos incentivos fiscais, e que somente nos últimos anos, né, até 2016, 2017, tiveram acesso a políticas públicas de fortalecimento das suas economias tradicionais. Agora está tudo ameaçado, né? Então, as políticas públicas para a Amazônia, elas retratam esses interesses conflituosos. De um lado, esse modelo desenvolvimentista e esse outro socioambiental, né? Então, isso também é meio esquizofrênico aqui no Brasil, né? A Ruth, acho que daqui a pouquinho a gente só colocando aqui para a gente lembrar. A Ruth pergunta assim: qual é o papel do indígena na preservação da floresta? A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Conta para a gente, antes da gente continuar, como é que é essa história de você ter sido convidada pelo Papa Francisco? Bom, eu não sei muito exatamente de onde surgiu a ideia de eu participar do sínodo, mas esses sínodos da Igreja Católica, eles são reuniões que o Papa faz com os bispos de uma determinada região, né, sobre um tema para definir estratégias, né, para a atuação da Igreja. Então, o sínodo da Amazônia, para a Amazônia, ele contou com cerca de 280 participantes, cerca de 180 bispos, e dentre esses outros 100 participantes, alguns leigos, como eu, participaram, seja pelo convite direto do Papa Francisco para um cientista ou para um membro de uma outra igreja, enfim, houve vários convites do Papa Francisco para que algumas pessoas participassem, e houve também convites para que pessoas leigas participassem como peritas, né? Então, esses sínodos, eles têm uma dinâmica muito interessante, e tem os peritos e os auditores. E os peritos, eles têm uma função muito específica, né, que é de escutar. Ele não tem direito à fala na Assembleia Grande, junto com o Papa. O Papa Francisco participa de toda a reunião, foram 20 dias no Vaticano, em outubro de 2019, e eu tinha esse papel de escutar, né, organizar as propostas e assessorar os bispos nas questões específicas, né, e contribuir para a formulação do documento final do sínodo. Então, esse é interessante porque o Papa Francisco, ele em 2015, coloca a sociedade, né, os católicos, a ecologia integral como um conceito importante para a Igreja, né? E coloca que as múltiplas consequências do modelo econômico que levou o planeta ao estado atual de degradação deve ser considerado nessa questão da ecologia, né? Então, a Igreja se coloca num campo ecológico como ator importante internacionalmente, né? E que pode ajudar na conscientização, né, mundial em prol do compromisso ambiental, inclusive da Amazônia. E aí os bispos fazem um diagnóstico profundo, eu e outros colegas, tinha uma socióloga de Roraima, um promotor público e outros colegas, e também religiosos, como peritos, e os outros países também tinham seus peritos, e esse diagnóstico é feito e depois é traçado no documento as diretrizes para os caminhos da Igreja. E aí, na questão ecológica, que era muito mais a minha área ali de atuação, né, trazendo elementos para que os bispos pudessem traçar esses caminhos, né? Então, se aponta, por exemplo, a defesa dos direitos humanos, dos direitos dos povos originários, a questão da denúncia da violação desses direitos, né? E também uma transição para a busca de um modelo de desenvolvimento, né? Um novo paradigma de desenvolvimento que fosse justo e solidário. Então, é bem importante esse diálogo todo, né? Essa minha contribuição e a participação, que até hoje eu permaneço como uma assessora de algumas dessas ações da Igreja aqui com relação à questão ecológica, questão climática e de justiça ambiental e climática. Foi assim. A Aldanice disse que você é uma marajoara que nos orgulha pelos seus debates riquíssimos, né?
você falou do papel da igreja. Eu me lembro, há uns 10 anos, cara, há uns 10 anos eu estava num congresso de psiquiatria na Europa, aí estava batendo papo, um alemão vira para mim e falou assim, você é brasileiro? Vocês matam os seus indígenas. Né? Virou para mim assim, né? E aí você estava falando da igreja, eu fiquei pensando assim, qual é de fato o papel, ou qual é a pressão, qual é a visualização que podem fazer, o que de fato elas conseguem fazer em prol da Amazônia. Aliás, podia falar das ONGs também, né? Cortou um pouquinho a sua pergunta. Cortou um pouco a pergunta. Tá, eu Não estava entendi direito. perguntando, a igreja, a ONU, a comunidade europeia, as ONGs sediadas em outros países, qual é o papel, ou como pode ser o papel dessas entidades e desses países limitando essa destruição da Amazônia? Quer dizer, existe um poder político, existe algo que possa ser pressionado por esses players que tem aí? Sim, existe. Eu acredito muito que, por exemplo, eu posso falar um pouco sobre a questão da igreja, porque estou participando um pouco desse debate dentro da igreja, né? Então, há uma concordância da maioria dos bispos de que a igreja tem um papel fundamental, não somente na conscientização, mas na promoção do diálogo intercultural, o ecumênico, para conter essas estruturas de avanço do capitalismo, né? Que eles chamam da estrutura de morte, de pecado, de violência e de injustiça. Então, há 50 anos, exatamente 50 anos em Santarém, a igreja reúne e estabelece alguns compromissos para a igreja na Amazônia, né? Na época, assim, muito, muito voltada para a questão da justiça social. E aí se forma, por exemplo, o Conselho Indigenista Missionário e a Comissão Pastoral da Terra, que são duas importantes instituições da igreja que têm tido um papel fundamental, não somente para documentar todas essas agressões e tudo, mas também na luta em defesa dos povos originários, dos povos da floresta também, e das denúncias internacionais, e se colocar, né, diante dessas injustiças e desse monte de lei, projetos de lei no legislativo que vai de encontro aí aos direitos desses povos. Então, é um papel político muito importante mesmo, muito. As ONGs, elas nesse modelo de discussão, elas tiveram uma importância fundamental, elas estiveram ao lado dos povos tradicionais, né, nessa luta, na aliança dos povos da floresta, naquela época efervescente da morte de Chico Mendes, e foi muito importante o que os cientistas e o que as ONGs fizeram naquele momento e continuam até hoje. Mas eu acho que há hoje um certo problema em relação aos movimentos sociais, né? Então, as ONGs tomam um pouco o papel também, algumas, né? Não todas, dos movimentos sociais, e esses movimentos perdem um pouco a interlocução, né? O protagonismo diante de várias situações, inclusive da busca de recursos para seus projetos, para seu projeto socioambiental, para os seus modelos de desenvolvimento, né? Então, é bem complicada hoje, eu vejo a situação das ONGs com os movimentos sociais, mas, em geral, tem um papel político muito importante, sim. Eu vi algumas entrevistas, algumas coisas de divulgação científica tua. Inclusive, convido as pessoas a verem, extraordinário, na internet, a revista Eco. E tem uma matéria, deve ser uma leitura popular de algum paper teu, que fala de desenvolvimento amazônico sequestrado pelo crime organizado. A gente podia falar, então, por que o garimpo ilegal, a extração ilegal da madeira, a grilagem de terra, a ocupação agropecuária,
o quanto isso está sequestrando a Amazônia? Por que que isto é muito poderoso? E que isto é algo que, nesse momento, se não for ungido por algumas pessoas, pelo menos eles fecham os olhos e deixam livremente. Essas coisas aqui, como é que elas contribuem para acabar com a Amazônia? Olha, a situação está cada vez mais complicada, né, aqui na Amazônia. O garimpo, por exemplo, ele é a principal forma de mineração da Amazônia, não é de grandes empresas. Né? O MAP Biomas, que é uma organização de instituições, né, em torno das estatísticas sobre a Amazônia, né, acompanhamento, monitoramento, indicam que a área minerada na Amazônia em 2020, até anotei aqui, se eu não me engano, chegou a 101 mil hectares. É de longe a maior área de garimpo do Brasil. Então, essa é uma questão do garimpo bem séria e que está muito bem articulada com vários setores, inclusive políticos. A questão do tráfico de cocaína, outro crime, outra situação de crime organizado. O Rio Amazonas e os diversos tributários são hoje a rota principal, né, de cocaína refinada para o mundo. Né? Então, ali naquela região próxima a Peru, Colômbia, que forma aquela tríplice fronteira com o Brasil, isso tem por ali que se facilita, né, o trabalho dos traficantes de escoar a produção de cocaína a partir aqui da Amazônia. Agora, então, tem uma estimativa do Ministério Público, me lembrando agora do ouro, parece que quase 400 quilos de ouro foi associado, saindo de Roraima, dos garimpos de Roraima, Rondônia, do interior do Amazonas, para transformação em barras de ouro, saindo daqui, de forma ilícita. Né? Isso só em 2 anos. Então, você vê aí o tamanho do desafio. No caso da madeira, é outra cadeia ilegal, né, por onde está escoando aí grande parte aí desse recurso. 90% da madeira exportada do Brasil é ilegal. 90% vem da Amazônia e é feita de forma ilegal. Não é manejo sustentável, não é. É o que a gente chama de extração predatória. Né? Então, uma outra situação também de crime organizado, né, ligado à caça, né, ligado à saída do país de carne de caça, né, couro e tudo, a partir da região ali dessa tríplice fronteira entre Peru, Brasil, Peru e Colômbia. Né? Então, tem uma estimativa eu acho que é do CIFOR, que é cerca de 300 toneladas de carne de caça saiu daqui do Brasil em 2014, daqui da Amazônia, desse local, 300 toneladas. Não sei se você deve ter lido, né, que antes da morte do assassinato do Bruno e do Dom Philips, um colaborador da FUNAI morreu, Maxiel morreu, foi assassinado em 2019, foi morto a tiros, né, e nunca ninguém foi atrás de descobrir quem mandou matar. E ele tinha, em 2019, participado de uma operação que apreendeu uma quantidade enorme de pesca e de caça ilegal. Então, e para piorar, né, em meio à disputa pela rota de cocaína, por essa questão da caça, da madeira, do ouro, facções criminosas, né, travam uma sangrenta batalha aqui na Amazônia por disputa de municípios. E aí a gente está falando do PCC, da Família do Norte, do Comando Vermelho, né? Então há uma disputa muito grande. Um professor da Universidade do Estado do Pará fez um mapa que eu até coloquei no meu Instagram, que é assustador, né, que mostra essa disputa deles nos municípios, aqui em Belém também, na periferia, nos bairros, né? E isso também agrava a situação da Amazônia, né? E afora a questão
das crianças, né, que vivem na Amazônia também. Então, tudo isso que quando a gente fala sequestro e desenvolvimento, nós deveríamos estar falando de desenvolvimento sustentável, né? Devemos estar aqui ocupando a Amazônia com ciência, com ênfase a esse modelo socioambiental, e a gente está falando de todas essas desgraças, de todas essa é uma verdadeira guerra, né? E aqui a gente tem, fora os crimes de fraude, corrupção, lavagem de dinheiro, né? Tudo isso está atrelado a essa simbiose entre o desmatamento e o crime organizado. Isso é muito bem conhecido. Só a Polícia Federal fez, entre 2016 e 2021, quase 400 operações só nessa relação de crime organizado e desmatamento. A questão das crianças, que eu estava falando, nem completei, né? A Unicef já falou que aqui é o pior lugar para uma criança viver na Amazônia, né? Então, há muita prostituição, né? O ponto onde os adultos prostituem, né, as crianças, né? Abusos, né? Tráfico de homens e mulheres para o exterior. Então, é um ponto de exploração humana aqui na Amazônia também. É uma cadeia de ilegalidade sem tamanho. Eu não sei se a psiquiatria explica um pouco essa questão dessa cadeia, né, de ilegalidade, da associação com o governo, né, que está aí sequestrando, digamos assim, o nosso desenvolvimento, deixando isso rolar solto, né? É uma situação muito complicada, tem se agravado em todos os níveis, né? E há de se ter uma segurança pública para mudar esse quadro. Senão nós não vamos muito adiante, não. Uhum. Ô, Ima, isso não é caso para psiquiatria, isso é caso para polícia, para cadeia. É crime. Não é caso para psiquiatria, não. Não vamos. Hã? Só para tratar. Essas gangues aí a gente viu. Tem os psicopatas, mas psicopata não trata. Tem que remover. Trata, né? Remove. Nós vimos. Exatamente. Exatamente. Nós vimos as verdadeiras carnificinas de uma revolta no presídio em Manaus, não é? Onde várias facções se degladiavam. Eu não estou acusando, não estou dizendo nada, mas o ex-ministro Ricardo Salles, que fechou o fundo da Amazônia, acabou saindo do ministério porque foi envolvido aí, está sendo apurado com tráfico de madeira ilegal, né? Agora, deixa eu perguntar. Existe o garimpo legal na Amazônia? Que eu saiba, não. O garimpo na Amazônia não. Tem sido E feito de forma ilegal e nas terras indígenas e unidades de conservação. Então, há uma campanha, um lobby para se transformar esses garimpos em garimpo legal, inclusive com projetos de lei para isso. Legais. Mas eu não conheço garimpo nenhum legal na Amazônia. Tá. Agora, se tem mercado por aí fora, né? Quer dizer, se rouba a madeira da Amazônia e se exporta. Para onde se exporta essa madeira? Quem é que compra isso? Quer dizer, quem é o receptador do roubo? São vários países. São vários países. Por exemplo, no caso do ouro, essas grandes joalherias da Itália, por exemplo, recebem. Agora, no caso do ouro, não se sabe se nessa cadeia, né, produtiva, entre aspas, até que ponto se sabe que é ilegal, né? Mas no caso da madeira, já tem estudos que mostram, no caso da soja, no caso da pecuária, no caso da madeira, né, o monitoramento da cadeia produtiva já se mostra que quem está comprando sabe que é ilegal, né? Então, já há um movimento no exterior para que se evite comprar esses produtos ilegais que vêm de áreas de terras indígenas, de áreas de unidades de conservação, de áreas desmatadas ilegalmente. Então, há esse movimento. E há também, tem um grupo que estuda exatamente essas cadeias para ver a legalidade delas e apontar essas soluções vindas de fora para dentro. Então, tem isso também, né?
E eu acho que é por aí mesmo, porque se aqui a gente não consegue resolver, quem sabe, atuando, né, na ponta da cadeia, no mercado, se consegue reverter esse processo de ilegalidade, que é generalizado. Né? E madeira, quem é o receptador? Para onde vai a madeira? Para a Europa, para os Estados Unidos. A Europa compra madeira da Amazônia. Os países europeus, quase todos. E muitas vezes são madeiras que estão na lista de espécies ameaçadas. O mogno, por exemplo, está na lista de espécies ameaçadas. O IP saiu da lista de espécies ameaçadas. Hoje é um dos principais produtos importantes aí dessa cadeia produtiva e legal da madeira. É o IP. O interesse dos Estados Unidos, da Europa, sobre o IP é enorme. É uma madeira linda, né? E aí tiraram da lista de espécies ameaçadas de extinção, exatamente para favorecer aí a ilegalidade. Ó, eu não vou conseguir falar de todo mundo aqui que está dizendo do teu brilhantismo, do teu humanismo. Professora Amanda Ferreira, Rosângela, Natali, foi o que eu consegui anotar aqui. Agora, desde o governo Temer, passando por esse atual nefasto governo, as agências ambientais e governamentais de proteção à Amazônia, aos povos originários, têm sido desmanteladas. Basta olhar que a FUNAI é uma vergonha, né? Uma vergonha. O que está acontecendo, esse desmantelamento? O que você pode falar para a gente disso? É desmantelamento, é desestruturação, é desconstrução, né? Tudo, né? Das políticas públicas, das instituições, das agências governamentais, que vem sendo feito de uma forma organizada, né? É como um projeto mesmo. O financiamento para esses órgãos, né, responsáveis pelo meio ambiente, pelos povos indígenas, foi drasticamente cortado. O quadro de funcionários foi reduzido. Os chefes dos órgãos, né, das posições de liderança, foram entregues aos militares, a pessoas que não têm o mínimo conhecimento do assunto, né, ou aqueles que se opõem aos objetivos dos órgãos mesmo. Né? A FUNAI é anti-indígena, o IBAMA é anti-meio ambiente. Então, e também na ciência e tecnologia, né? Os cortes, você sabe, é pesquisador também, professor, que os cortes foram enormes na ciência e tecnologia. Então, o que nós presenciamos na prática? Um desmantelamento orquestrado da política ambiental, das instituições como o IBAMA, o ICMBio, né? De toda a estrutura de fiscalização dos crimes ambientais, particularmente do desmatamento da Amazônia. Tem um programa chamado Programa de Proteção e Controle do Desmatamento da Amazônia, PPCDAM, que estava na sua terceira fase e foi completamente desmantelado. Né? Esse programa já tinha conseguido diminuir muito o desmatamento da Amazônia, que chegou a níveis de 4.000 quilômetros anuais. Né? Hoje está na faixa de 13.000 quilômetros, aumentou vertiginosamente. Então, foi uma operação paulatina, mas clemente. Né? Então, é uma situação que nós, no caso do desmatamento, nós retroagimos mais de 10 anos na área desmatada da Amazônia. Então, é uma situação bem, bem ruim. Né? E a participação popular também, né? A participação da sociedade civil nos órgãos, nos conselhos. Eu, por exemplo, fui caçada 2 vezes. No CONAMA, como representante da SBPC, e no Conselho Curador da EBC, da Empresa Brasil de Comunicação. Então, eles acabaram com o Conselho Curador da EBC e acabaram ou diminuíram a participação popular da sociedade civil no CONAMA, que é o conselho mais importante de meio ambiente do Brasil. Então, eu sou caçada 2 vezes nesses conselhos. Então, a redução da participação da sociedade nesse processo se reflete no enfraquecimento de um marco democrático, né, importante no processo decisório. Isso é muito, muito triste. Então, ainda tem o negacionismo aí todo associado, né? Vamos esperar aí. A essas questões.
Você E congelou ainda um tem a pouquinho aí. questão dos discursos erráticos. Ah, é? Não, eu estava falando, ainda tem o negacionismo para piorar tudo isso, né? O negacionismo da ciência, dessa questão do clima. E tem também o poder legislativo, que, por sua vez, né, ele tende a aprovar com muita flexibilidade, muita facilidade, esses projetos de flexibilização da fiscalização das leis, do marco legal do meio ambiente, do marco legal dos direitos dos povos indígenas. É um verdadeiro circo de horror. Trazem prejuízos econômicos, sociais, ambientais, para os povos tradicionais, para tudo. Então, esse desmantelamento é uma tristeza. Bom, o Centrão aprovou a toque de caixa PL 191, não é? Em 2020, que abre as terras indígenas para pessoas, empresas de mineração, não é assim? Exato, exatamente. E essa é uma delas, mas tem inúmeras. Uhum. Eu estou fazendo uma aproximação, só para brincar um pouquinho, quer dizer, eu me lembro de Euclides da Cunha, no Canudos, falando da guerra, da terra e do homem. Nós já falamos da guerra, falamos da terra, vamos falar do homem, quer dizer, dos povos da floresta, que tem o preconceito de que são primitivos, de que eles estão no estágio de evolução muito lá atrás e que precisam ser forçados a se integrar a um estágio posterior de civilização, né? Que eles têm um atraso cultural muito grande. Claro que existem vários povos na Amazônia, né? Mas e esse povo que mora na Amazônia? Vamos falar dos povos originários, vamos falar do povo. Você já falou das crianças na Amazônia, vamos falar um pouco desse povo? Olha, há realmente pressupostos depreciativos, né, acerca dessa questão cultural, né, social dos povos da Amazônia, e que dizem respeito à representação da região como um espaço precariamente ocupado pelo primitivo, né, e que esses povos teriam, então, por causa disso, essa região supostamente seria atrasada, né, isso seria condicionante desse atraso da região. E isso levou à ideia de que a cultura local, cabocla, ela é empobrecida, né? Que tem pouco conhecimento, que não tem tecnologia, né? Isso levou a essa concepção de desenvolvimento exógeno para a Amazônia, esse destrutivo, né? Esse predatório. E que os elementos têm que vir de fora. E hoje você assiste também vários projetos para a Amazônia vindos de fora. Então, aqui a gente experimentou modelos de desenvolvimento exógenos, né, predatórios, que desconsideraram a real vocação e aptidão produtiva da região. Mas, na verdade, o que nós temos é que as dinâmicas econômicas das populações locais, né, desde mais de 10 mil anos, cerca de 12 mil anos, moldaram a Amazônia de hoje. Né? Então, realizando com manejo, né, das áreas que ocuparam, de acordo com seus interesses, suas necessidades, e que é muito importante para a manutenção da floresta. Alguém perguntou sobre o papel dos povos indígenas. É tão importante o papel da população autóctone, é tão grande que nós temos evidências científicas de que o manejo tradicional das populações ameríndias estão associados à domesticação de plantas e de intensa troca, né, entre as populações, tanto de material como de conhecimento. Então, que estão associados a esses saberes tradicionais, às inovações técnicas, inovações no manejo da biodiversidade, que foi praticado por essas populações ao longo dos séculos. Então, só para você ter uma ideia, as populações indígenas, elas manejam, como eu já falei, cerca de 22% a 25% da Amazônia Legal. 22%, aí as populações tradicionais chegam a 25%, 26%. São quase 200 povos diferentes. São vários grupos isolados. Né? Tem algumas línguas que são isoladas. As línguas são isoladas. A destruição de um povo é a destruição total de tudo, da cultura de tudo. Não tem nem troncos linguísticos associados. Foram mapeados mais de 1.000 comunidades quilombolas
na Amazônia Legal, né? Que é esse conceito da Amazônia político, né? Que é a Amazônia Legal. E também dos caboclos, ribeirinhos, há muitos outros grupos, né? E essa diversidade étnica e populacional ela dialoga com o manejo sustentável para a conservação da biodiversidade e também para essa que a gente chama dos serviços ambientais, né? Que essa floresta presta. Então, é aqui que a gente encontra a maior parte da população indígena do Brasil, né? São quase 37%, 38% do total, estão aqui na Amazônia. Né? É aqui que estão a maior parte também das reservas indígenas, das terras indígenas. 98% das terras indígenas estão aqui, na Amazônia. Isso representa 23% do território amazônico, como eu falei, 22%. E também aqui estão os mais ambiciosos projetos de obras de infraestrutura, né? Então, e essas populações elas têm sido afetadas pelo avanço do desmatamento, pelo serviço do agronegócio, né? Por essa questão aí toda da exploração dos recursos nessas áreas como o Vale do Javari, né? Dos megaprojetos de infraestrutura. Isso vem provocando, né, a poluição dos rios, vem provocando essa degradação, né, da floresta, e tem muita perseguição às lideranças, aos antropólogos, aos cientistas de uma maneira geral, criminalização das organizações da sociedade civil. Então, é bem complicado. Mas há um preconceito, né, muito grande contra esses povos, né? A violência sobre esses povos desarticula toda uma forma de viver, destrói culturas únicas, né? Ela afronta os direitos humanos. E essa lógica do manejo para a sustentabilidade ela é renegada pela sociedade, né? A sociedade não aceita isso, acha que são muito atrasados. Mas ela vem se mostrando a alternativa mais viável para a sobrevivência da Amazônia. Os cientistas reconhecem o papel das terras indígenas para o avanço do desmatamento, para evitar o avanço do desmatamento, da degradação da floresta. Isso está muito bem documentado cientificamente, né? E a garantia dos territórios, né? A proteção desses territórios tradicionais é fundamental para a manutenção dessas funções ecológicas, né? Do bioma, toda a sua biodiversidade, para esse desenvolvimento sustentável. Então, sem isso, não tem como a gente falar em desenvolvimento sustentável. Tem que garantir o território dessas populações. E é isso que se quer, né? Papel muito importante. Bom, eu e todos que estamos te ouvindo, estamos profundamente admirados e eu sou seu fã já desde o primeiro momento que a gente começou a conversar. Você viu que eu vou usar um termo anacrônico? Eu fiquei furibundo com o nosso post que só tinha 44, 45 pessoas. E eu fui dar uma olhada e a morte do Dom Phillips e do Bruno Pereira são só 2 dos 2.000 ou dos muitos que aconteceram nas disputas amazônicas. E você me mandou, há um tempo atrás, eu não sei se é da Fundação Guild, de onde você me mandou, cientistas uma declaração se dizendo temerosos de continuar suas pesquisas e seu trabalho na Amazônia. De onde era esta declaração? Você quer falar um pouco mais disso? Isso foi nessa mesma semana do assassinato do Bruno e de Dom Phillips, o Instituto de Desenvolvimento Social Mamirauá, que é uma organização social ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao mesmo ministério ao qual o Museu Guild é ligado também, eles fizeram uma carta à sociedade e uma nota, né, à comunidade, à sociedade, falando do grau de insegurança que vive os cidadãos dessa região do Médio Solimões, né, que é o foco de atuação desse instituto. Então, eles mostram, por exemplo, que a violência, né, sistemática contra os moradores, contra os pesquisadores, se intensificaram nos últimos anos. E os piratas, que são esses agentes do narcotráfico e de outros bandidos, eles têm ameaçado, né, atemorizado a população e assaltado também de forma muito violenta os navegantes que trafegam nesses rios. E eles utilizam de armamento pesadíssimo, né?
embarcações com motores muito potentes e chegam a usar roupas camufladas. Imagine, imitando as equipes militares para que eles facilitem a abordagem, a aproximação e a capacidade de assediar as vítimas. É um verdadeiro horror. Alguns pesquisadores do INPA me contaram que eles só conseguem chegar no Rio Negro se tiverem seguranças nos barcos. É muito arriscado, está sendo muito arriscado trabalhar na Amazônia, principalmente para quem trabalha com conservação, para quem trabalha com os indígenas, antropólogos, pesquisadores. O trabalho de campo é muito, além de ser muito dificultoso aqui, agora está sendo muito perigoso, né? Principalmente esses temas, né? Essas sensíveis, né? Com essas questões bem sensíveis relacionadas a esse contexto de conservação das populações tradicionais também. E a violência contra os ativistas de direitos humanos e contra ambientalistas aqui é assustadora. Então, realmente, nós temos um quadro muito, muito, muito perigoso aqui, assustador mesmo. Eu mesma estou com medo de fazer trabalho de campo na Amazônia. Eu recentemente, eu não vou lembrar quem foi, um pesquisador da Amazônia que acabou, o prêmio dele acabou sendo retirado por esse desgoverno aí recentemente, eu não vou lembrar quem foi. Agora, desculpe, Lorefield, acho que é isto, né? Ela está dizendo o seguinte, é uma pesquisa que foi publicada há um ano, dizendo que diminuiu consideravelmente a publicação de artigos e pesquisas por medo de perseguição. Na verdade, só um comentário. Alguns pesquisadores estão tirando seus nomes de pesquisas que têm essa temática sensível, né? Não estão colocando seus nomes com medo de retaliação, com medo mesmo de exposição. Isso é muito sério. Hoje de manhã estávamos falando da live, etc. E aí, o que eu vi é o seguinte, bom, mas tudo bem. A gente fala. O que eu, aqui em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, acho que o Oswaldo, meu querido amigo, está no Paraná, o que nós podemos fazer? Claro, a não ser votar certo agora em outubro, né? Não nos filiarmos aos 30% que tem um defeito de personalidade ou cognitivo. O que a gente pode fazer para colaborar com esta luta que vocês são aí a ponta de lança? O que nós aqui, os paulistas, cariocas, mineiros... Existem muitas organizações da sociedade civil, os movimentos sociais que precisam de um apoio direto mesmo. Uma forma de apoio é apoiar mesmo com recursos financeiros esses movimentos sociais que precisam minimamente se organizar para esse combate, porque aqui nós vivemos uma verdadeira guerra. A outra questão é de conscientização mesmo do que acontece na Amazônia e de que o bioma ele tem uma relevância que vai além das suas fronteiras. Ele influencia diretamente as chuvas do Brasil, da América Latina, né? E ele é considerado, né, um bioma fundamental para a vida no planeta. Essa conscientização ela tem que ser feita, né? É preciso que a sociedade brasileira tenha essa consciência da importância da Amazônia, né? Então, eu estava discutindo hoje à tarde com um grupo de pesquisadores sobre um projeto do Brasil para a Amazônia e estavam falando exatamente na questão da territorialidade, de como é importante essa questão territorial para a gente montar uma política de ciência e tecnologia, né, para a Amazônia. Não? Então, decolonizar essas mentes e corações, né? Parar com essa coisa do colonialismo interno, né? De que o pessoal do Sul vem intervir na Amazônia, formula projetos para a Amazônia e nós aqui aceitamos com uma certa passividade. Eu acho que são uma tomada de consciência de que há inteligência na Amazônia, é importante que os pesquisadores da Amazônia
participem desses debates, dessas formulações de projetos, né, para a região, e não apenas a gente fique assim, esperando chegar ou sendo agentes passivos desses projetos que estão chegando aqui, né? São muitos, são inúmeros. Se a gente for falar sobre eles, a gente levaria mais uma hora aí sobre isso. Então, eu acho que essa questão da consciência ela é super importante, de decolonizar as mentes e corações, o apoio direto a essas causas, as campanhas, há muitas campanhas, né? As campanhas A Vida por um Fio, campanhas O Agro é Fogo. Então, são campanhas de conscientização e também que eu acho que precisa de apoio maior da sociedade brasileira, né? Muita coisa. A Cris, ela está falando de dois, pelo menos. APB oficial, Univaja oficial e tantas outras. Né? São muitos. Você é um modelo... vou puxar a brasa para minha sardinha, de filósofo grego, porque o filósofo grego estudava, lecionava, falava a teoria, mas ele vivia conforme o seu estudo, ele vivia em harmonia com o seu estudo. E você é uma pessoa que estuda, uma cientista e que vive em consonância com tudo que você acredita, com tudo que você ensina. É maravilhoso isso. Ima, eu acho que você tem que vir aqui outras vezes. As pessoas amaram você e a gente vai fazer barulho até outubro. Depois de outubro também a gente vai fazer barulho. E aí, quem puder, por favor, colocar nos comentários depois mais entidades que possam ser ajudadas, eu ajudo, a gente vai atrás. Você está convidada, né? Você não falou que você, a Zildinha, vem aqui em São Paulo tomar um vinho com a gente? Vamos tomar um vinho com vocês. Mas você mas me traz uma cachaça paraense. Vou trazer uma cachaça com jambu. Oba! O que você quer falar neste encerramento que esse neófito aqui não te perguntou? Você gostaria de dizer, cara, você não me perguntou isso, é importante eu dizer isso. Não, eu acho que falei bastante até, né? Talvez falar dessa questão mais da Amazônia mesmo, como a importância dela para essa questão mundial mesmo, né? Para o clima do planeta, para a manutenção aí da biodiversidade, dos serviços ecossistêmicos, né? E dizer que há uma interação muito grande entre a questão do desmatamento, do clima, né? Desses crimes ambientais, está tudo interligado, como o Papa Francisco tem dito muito. Não há duas crises separadas, uma social e uma ambiental, é uma crise socioambiental e está tudo interligado, né? Então, essa combinação de fatores que eu falei aqui e que está levando a floresta a um ponto muito preocupante, né? Que os cientistas do clima chamam do ponto de inflexão, a partir do qual os ecossistemas da Amazônia Oriental, Sul e Central podem deixar de ser floresta, né? Passando a um tipo de vegetação aberta, né? Mais parecido com um cerrado, e isso é muito triste, né? A gente vê, e tem estudos já mostrando que o leste da Amazônia já está nessa situação, está bem próximo mesmo, já está numa situação bem complicada, né? E que precisa muito mais, se fazer muito mais do que se tem feito. A Amazônia tem que ser prioridade nacional, né? As soluções para a Amazônia elas são complexas, né? Elas são difíceis e precisa que o Brasil coloque a Amazônia no centro do debate do desenvolvimento sustentável, e a gente ter aí uma agenda muito importante colocando aí a Amazônia nesse debate do desenvolvimento do Brasil, né? Então, acho que é urgente e necessário agora fazer isso, ou a gente perde o bonde da história. Muito obrigada. E não é uma questão científica, porque eu tenho certeza que você tem um monte de gente legal como você. É uma questão política. É uma questão de priorização política, não é? É uma questão de priorização política. Com certeza. Super obrigado.
Um super beijo a todo mundo que te ouviu. Você viu? Ficou cheio aqui, todo mundo querendo te ouvir. Tá bom, muito bom. Obrigado. Obrigada. Um Obrigada. beijo. Foi um prazer Tchau. enorme. Um beijo. Tchau.